Olá, pessoal, tudo bem? Hoje vamos continuar o nosso curso de PET que está acontecendo aqui dentro da plataforma, para os alunos do princípio de Neurorádio em Pauta. E hoje a gente vai falar sobre o tema que, adivinha por quê, é o que eu mais gosto. Vamos falar sobre o PET nas doenças desmielinizantes, principalmente na esclerose múltipla, que é o grande marco da utilização do PET ainda dentro desse complexo de doença desmielinizante. Então, eu vou compartilhar esse artigo com vocês lá pelo Zap. Então, vai ficar disponível para vocês acessarem. É um artigo de 2019, bem interessante, que mostra um pouco sobre todas as plataformas, os jeitos que a gente pode olhar a doença, a esclerose múltipla em si, usando marcadores funcionais. Qual é a grande questão, só para a gente contextualizar um pouco, qual é a grande questão que está acontecendo hoje dentro da esclerose múltipla? A gente tem processos inflamatórios, que é o clássico, que é o que a gente consegue identificar nos exames de ressonância magnética, ou seja, a lesão que surge nova no T2 ou a lesão que capta contraste, claramente um marcador de quebra de barreira hematocefálica e mostrando que tem inflamação acontecendo naquele paciente. Então, quando a gente está na fase inflamatória da doença, é muito bom. Fica mais fácil de você tratar, fica fácil de você pensar, vou pulsar e vou parar aquele processo inflamatório. E aí, com isso, você consegue diminuir o número de recorrências, diminuir teoricamente, a progressão de lesão, o que a gente imaginava que seria diminuir a progressão da doença. Então, durante muito tempo, a gente tentou fazer isso e achando que, com todos esses imunomoduladores que diminuíam a inflamação, a gente teria um controle da doença a longo prazo. O que a gente tem visto já ao longo desses últimos 10, 15 anos de doença, de tratamento da doença com terapias de alta eficácia, não são só o interferon, né, e o glatiramer, como a gente tinha 15 anos atrás, com medicações que realmente controlam todo esse pool inflamatório, e lembrando, é o pool que a gente vê, né, por conta das lesões, existe sempre aquele pool inflamatório microscópico que a gente sabe que existe no que a gente chama de substância branca aparentemente normal, mas isso aqui é um adendo, então a gente tentava controlar a doença com o que a gente via, e para isso foram criados os critérios de NIDA, de No Evidence of Disease Activity, então sem atividade de doença, que constava exatamente não ter surto, não ter novas lesões no T2 e não ter realçamento de contraste. O que a gente começou a ver, no entanto, é que os pacientes não ficavam tão bem quanto a gente gostaria, quanto eles deveriam estar, afinal, eles tinham controle da inflamação da doença. Eles começaram a ter um processo neurodegenerativo apesar desse controle inflamatório. Então, existe alguma coisa que leva esses pacientes a terem essa inflamação perpetuada, essa micro ou microscópica inflamação perpetuada que leva a um processo neurodegenerativo. Então, o NIDA 4, ele veio acrescentar, por exemplo, o padrão de atrofia cerebral. Será que você identifica atrofia nos exames de imagem? E com isso você poderia mostrar que, apesar de não estarem surgindo novas lesões, apesar de não ter contraste, a gente vê de um exame para o outro a atrofia e, portanto, a gente justifica a progressão da doença. Então, esse foi o meu primeiro ponto de avaliação. E aí muito se discutiu o quanto a gente vai poder usar e confiar em todos aqueles relatórios que a gente tem de atrofia cerebral disponíveis no mercado. Atualmente aqui no Rio a gente tem usado na clínica particular um tipo, tem até um vídeo dele, eu não sei se eu já falei aqui na plataforma, mas lá no YouTube tem, sobre o Intelai. Tem o Neuroquant, tem outros que são pagos e que você pode até cobrar do paciente, né? E que a gente usa, que são aprovados pela Anvisa, que são aprovados pelo FDA, mas que existe sempre aquela questão do o quanto a gente vai é, acreditar na variabilidade de um para o outro, né? Então, são sempre dados que a gente vê ao longo do tempo. Então, perdeu 100 ml, 100 centímetros cúbicos de cérebro, será que isso é importante? Será que isso não é? Né? São dados que usam diversas formas de análise. O Intelai, por exemplo, usa a inteligência artificial. Então, será que você confia, né, o quanto é variável um método, um exame para o outro, e que isso está dentro da variabilidade do processo de inteligência artificial e não uma perda real. Então, tudo isso são estudos que estão surgindo e que a gente vai começar a aplicar mais e mais no dia a dia. Só que só atrofia não justificaria. Ou o quanto eu tenho que esperar de atrofia para a gente ver realmente justificar a progressão clínica, que é o que tem sido visto pelos neurologistas no paciente. Então, existe alguma coisa acontecendo, e ao longo desses últimos 10 anos, principalmente desses últimos,
2019, que começou a falar muito sobre isso, das smoldering lesions, que são as lesões quiescentes, né? Fumegantes, como eu gosto de chamar, que é bem a tradução literária, mas é exatamente isso. É aquilo do onde a fumaça for. Então, a gente começou a perceber que algumas dessas lesões, elas apresentam uma alteração de sinal periférica, é, principalmente as lesões que têm PCA no T2, no SWI, na sequência de fase do SWI, então por isso que eu já falei muito disso aqui, a gente já tem aula disso aqui na plataforma também, se você ainda não viu, volta lá no curso de desmielinizante, que tem uma parte falando sobre o SWI, as Smoldering Lesions. E exatamente essas lesões, elas estão responsáveis, muito provavelmente, por essa progressão. Só que a gente não tem muito bem como avaliar isso. Então, a gente começou a descobrir que o SWI pode ser uma ferramenta importante. O SWI foi realmente incorporado não só no diagnóstico, né, usando o sinal da veia central, mas também agora como follow-up desses pacientes, para a gente entender, será que eu tenho smoldering lesions nesse paciente, que isso vai justificar talvez um quadro de progressão que tenha sido visto na clínica? É uma informação importante de ter no laudo hoje, a gente tem que incluir isso. Então, tem que incluir no seu protocolo. E para entender o que está acontecendo exatamente, de novo, trazendo aquele conceito da substância branca aparentemente normal. O quanto de inflamação existe ali que pode estar sendo responsável por essa progressão subradiológica, como eu falo. Não é subclínica, porque você está vendo que o EDSS está alterando, mas é subradiológica, a gente não tem parâmetro. E aí você vai me falar, poxa, mas e o DTI? Toda hora a gente fala de DTI, exatamente. Quantos anos a gente fala de DTI e o quão prático ele é? Nada. Né? Então, é uma sequência que tem muita promessa, que tem muita investigação, já teve mais, mas que não consegue ser utilizada no dia a dia. A gente não consegue traduzir isso para um paciente, a gente não consegue traduzir isso para grupos de pacientes. Então, ajuda a entender a fisiopatologia da doença, mas não aplicar na clínica, no dia a dia. O que a gente pode tentar é voltar a olhar para o PET, para a doença, para a imagem molecular e ver o que a gente efetivamente consegue adquirir disso. Né? Então, o PET aqui ele é bem interessante porque você pode marcar não só a inflamação, não só a perda axonal real, mas como também o processo de remielinização. E aqui é bastante importante a gente pensar que hoje as drogas elas tentam frear a inflamação, algumas já estão com a proposta de frear essa progressão. E a gente precisa de ferramentas para avaliar se isso aqui está sendo efetivo do ponto de vista cerebral. Ninguém vai ficar fazendo biópsia. Ninguém vai ficar esperando um pós-mortem para a gente conseguir comprovar que aquele cérebro remilinizou ou desmilinizou. A gente precisa marcar isso em vivo. E com a ressonância a gente não consegue. Então, o PET ele é uma esperança de que a gente consiga realmente testar as medicações que vêm com determinadas propostas do ponto de vista do que elas oferecem. E um terceiro ponto, que é a remielinização, que essa, então, na ressonância a gente pega muito pouco. A gente sabe que as lesões com hipersinal no T2, elas sofreram um processo de desmielinização, remielinização, que pode ser uma remielinização ineficaz, mas o quanto isso aqui aconteceu fica muito difícil. E a gente tem drogas também que estão sendo testadas, do ponto de vista clínico, para provar que existe remielinização. Então, como a gente prova isso se a gente não tem um marcador efetivo que mostre que remelinizou? De novo, ninguém vai ficar tirando um pedaço de cérebro das pessoas para mostrar que estava desmelinizado e foi remelinizado. Então, é importante a gente ter isso em mente que eles vão servir não só como marcador para a gente entender a doença, mas também para a gente acompanhar clinicamente a evolução desses pacientes em uso de determinadas drogas. Agora, estamos usando isso na clínica? Ainda não. Mas é bastante importante da gente entender para que vai servir cada coisa. Do mesmo jeito que a gente falou lá na aula de glioma, o marcador de PET, sobre os marcadores que marcam o aminoácido, que são importantes no diagnóstico diferencial, na determinação de conduta, aqui a gente também vai falar sobre isso, e é um caminho a ser feito, principalmente à medida que forem aumentando os números de PET-RM acoplados. Né? Então, vou compartilhar com vocês aqui a tela, a gente começar a falar um pouquinho desse artigo. Então, ele é um artigo grande, mas não se assustem, ele traz muita informação para saber, né? Eu acho que é importante a gente ter um conhecimento também de medicina molecular, que é uma coisa que vai chegar no nosso colo.
Eu acredito que em muito pouco tempo o radiologista ele vai ser o médico catalisador de todas essas informações e de fornecedor de um laudo não só descritivo de imagem, mas também de interpretação de outros dados, principalmente dados moleculares, que têm diretamente a ver com a nossa correlação com ressonância. Então, ele descreve um pouco sobre tudo que está acontecendo. Nesse início aqui, ele faz exatamente essa revisão da importância da ressonância e da dificuldade que a gente tem de determinar, fora a inflamação, o que mais está acontecendo. Hoje a gente tem o SW como esse importante marcador da small lesion e só. A gente ainda não consegue avaliar muito bem a substância branca aparentemente normal ou qualquer outra estrutura, e o córtex também é muito mal visto, principalmente do ponto de vista funcional, apenas estrutural, quando a gente identifica a lesão cortical lá acontecendo, enfim, nas diversas sequências, né? T2, DIRP, CIA, seja ela qual for. Então, essa figurinha inicial eu acho bastante interessante, porque ela traz um overview exatamente dos marcadores principais que a gente vai falar. Quando você fala em neurodegeneração, e é óbvio que existe um programa de neurodegeneração acontecendo em paralelo ao processo de inflamação, ao processo de desmielinização que desencapa aquele axônio, mas também é um processo de morte axonal provavelmente programado. E isso pode ser marcado com o flumazenil, principalmente, que são através, né, de inibidores da acetilcolinesterase. E isso está diretamente relacionado é, é, ao déficit cognitivo, como tem descrição aqui no artigo de outros artigos que já mostraram essa associação. Outro marcador, um dos mais famosos agora que a gente tem tentando pesquisar, é o de desmielinização, que são os marcadores amiloides. Então, como a gente viu lá na aula passada de demência, que eu falei para vocês sobre o flor beta-PIC, que é o que a gente já tem aprovado aqui no Rio, por exemplo, para uso, para marcar placa beta-amiloide em pacientes, né, com pesquisa de Alzheimer, a gente tem esse traçador, ele também serve para marcar áreas de desmielinização. Então, é bastante interessante, tem sido muito pensado no dia a dia clínico. O acetato para marcar a ativação astrocitária é relativo, porque a gente sabe que não é só o astrócito que está envolvido no processo de inflamação, mas muito mais a micróglia. A micróglia está envolvida diretamente nesse processo de ativação, de reativação de placas, de manutenção de atividade de placas, que não são suficientes para quebrar a barreira hematoencefálica e mostrar captação de contraste, mas que mantém um processo inflamatório crônico, que é o que a gente pega no SWI com o halo hiperintenso na sequência de fase, e que é o que a gente pega com marcadores de inflamação, principalmente o TSPO, que já tem 3 gerações de TSPO e que os estudos se concentram muito nesse tipo de marcador para a gente tentar ver áreas que mostram inflamação em atividade, mas que não são identificadas por outros métodos de imagem e que poderiam, sim, justificar a progressão desse paciente. Então, a gente tem esses 3 grandes marcadores dentro do estudo da esclerose múltipla. 3 processos diferentes, né? A neurodegeneração por si só, a desmielinização barra remielinização, então mostrando a eficácia de medicações que propõem essa remielinização, e a ativação microglial, que seria uma justificativa para a gente conseguir medir essa progressão do paciente e avaliar remédios que propõem exatamente acabar com essa microinflamação, vamos dizer assim. Então, aqui ele vai passar um pouquinho por cada um, para entender como eles funcionam. É interessante ler exatamente para trazer esse conceito para vocês. A gente sabe, como eu falei aqui, das limitações da ressonância, ele explica um pouquinho melhor isso, é um overview bem legal. No fim, ele fala do NOD, que, gente, isso aqui é muito experimental, a gente não consegue usar isso no dia a dia. Ele seria um DTI mais específico, mostraria a densidade neuronal, seria ótimo, mas não está nem disponível na maioria das máquinas, porque isso é uma tecnologia muito moderna. O MTR, que, assim, desde 2008 a gente fala sobre isso, uma coisa está sendo falada desde 2008, a gente está em 2023, ainda não é usada, é porque não é prático, ou porque não é tão factível, tão real quanto os estudos indicam, né? Então, não acontece. E a mesma coisa a fração de mielina, né, que algumas máquinas também têm essa capacidade, máquinas mais novas, é um software diferenciado, mas que também ainda não consegue ser incorporado no dia a dia, exatamente pela falta de disponibilidade também. Então, a gente tentando ver a cinética de tudo que está acontecendo,
O primeiro, né, da mielina, por exemplo, ele fala muito do compound de Pittsburgh, e exatamente o mesmo problema que eu falei lá no início da doença de Alzheimer, na aula passada, ele é marcado por carbono, então é muito difícil da gente ver. Mas os primeiros testes foram feitos com ele, e o que que se entende? Que ele, por ser uma molécula lipofílica, ele vai se diluir, ele vai se prender também em componentes onde tem gordura. E a gente sabe que a mielina é gordura. Então, existe uma captação importante na substância branca dessas estruturas. Então, se você não tem mielina, você não tem captação pelo radiofármaco. Então, esse é o grande raciocínio. Em áreas que você tem desmielinização, você não tem captação do radiofármaco. E se você evolui para um processo de remielinização, você voltaria a ver a captação desse radiofármaco. Então, a gente teria um processo ideal para mostrar que, ó, esse remédio conseguiu mostrar, remielinizar aquela área ali. Então, seria o que todo mundo precisa para comprovar a eficácia de um remédio com essa proposta de remedialização. A grande questão não é tão simples quanto capta ou não capta a gasolina. Existe muito, muita, eu vou falar, correlação aí nesse meio termo, e a gente tem que entender como essas medidas vão ser feitas. Eu consigo ver o buraco da falta de desmineralização, e eu consigo ver que aquilo ali pode captar um pouco mais no processo de remineralização, mas não é tão simples a olho nu. A gente tem que ter métodos de correlação. Como eu falei no PET lá na primeira aula, tudo a gente tem que botar ROIs e medir o SUV em relação a outra região. Para cá não vai ser diferente. Então a gente tem que entender exatamente a área que você quer ver. Você tem que entender se você vai conseguir ver a substância branca aparentemente normal, se existia um background de desmielinização e houve um shift para algum grau de remielinização. Então não é tão simples quanto capta ou não capta, mas é a proposta. E aí você pode usar o florbetapir, que é o que já está aqui, ele tem um quadrinho, ó, mostrando todos esses principais marcadores, o PIB, o florbetapir, florbetapen, todos eles com essa proposta de medir o grau de remielinização, marcando exatamente a mielina que existe na substância branca. E são os mesmos componentes que a gente usa para marcar a placa beta-amiloide, tá? Outra questão existe também a possibilidade de haver um depósito de placa beta-amiloide em pacientes com esclerose múltipla, porque a gente sabe que eles têm uma doença crônica e que isso pode levar a essa neuroinflamação crônica ao surgimento de placa beta-amiloide. Mas a gente acredita que não é exatamente esse acúmulo que está levando a isso, até porque os estudos patológicos não mostram essa importância tão grande, né? Então, existe um processo paralelo, existe essa captação possível também por conta do acúmulo, mas, nesse caso, a gente está falando em substância branca, em ser, vou falar, conseguir se correlacionar, né, se conectar com gordura, e, portanto, a gente está marcando exatamente a mielina, tá? Então, aqui ele descreve vários artigos falando um pouco sobre isso, e é bem interessante essa correlação, o quanto ela pode ser importante para a gente marcar. Na verdade, é um estudo que eu estava tentando fazer aqui no Rio, e estou vendo se a empresa consegue me dar algumas doses, né, do florbetapir para a gente usar em pacientes com esclerose múltipla e ver essa avaliação. Não é tão simples e tão linear, mas é interessante a gente começar a testar o quanto essa imagem pode ser usada no nosso dia a dia, né? Até para monitorar esse paciente. Se você monitora ele com ressonância e tem lesão nova, não tem lesão nova, mas se a gente consegue fazer um processo de monitorização que você leve a tem um certo grau de desveninização e agora está pior, né? Independente da medicação que está tomando, de estar testando uma medicação remelinizante ou não. Se aquele paciente está cronicamente mais desmielinizado, ele provavelmente vai estar pior clinicamente. Isso ajudaria a justificar o processo de progressão. Então, é um outro jeito de pensar em como acompanhar esse paciente, fazer o follow-up. Então, essa é uma das possibilidades, já fica aí para vocês desenvolverem pensamentos e teorias de como a gente poderia acompanhar esse paciente da melhor forma.
Continuando aqui, a gente vai passar para marcadores que medem a neuroinflamação em si. E aí aqui a gente está falando de micróglia. Aqui a gente está falando de moldemilídia, aqui a gente está falando do que se tem se conversado desde 2009, de 19, sobre essa questão dessa lesão realmente ser um trigger, né, ser o que está relacionado a essa progressão do paciente, independente da presença de inflamação. E aí a gente vai falar aqui praticamente dos TSPO. O TSPO, ele tá vendo? A gente já fala sobre isso há um certo tempo. Esse quadrinho aqui está bem interessante, porque ele fala exatamente nas lesões, onde não tem lesão, e na substância cinzenta. Aqui, substâncias de lesões e não lesões de substância branca, né? Então, a presença deles no halo, né? A presença da captação de TSPO no halo da lesão, mostrando que aquela lesão ali tem atividade, uma atividade, era uma lesão crônica, era um black hole, né? Ou não, uma lesão crônica que estava ali paradinha, mas que começou a ter atividade de doença em sua borda e que isso vai, ao longo do tempo, às vezes aumentar o tamanho da lesão, mas de uma maneira muito lenta e pouco perceptível ao nosso olho. Então, muito mais importante a gente identificar de outra forma que tem atividade ali do que esperar que ela cresça. A gente vai levar muito mais tempo para identificar isso. Do mesmo jeito que a gente vê também que tem ativação de micróglio na substância branca aparentemente normal, justificando também aquele processo de que eu falei. Então, antigamente, quando eu fiz o mestrado, em 2006, a gente botava ROI para ver DTI, a gente colocava ROI dentro da lesão, na margem da lesão, e na substância branca aparentemente normal, junto à lesão, que era o periplaca, que a gente chamava, e é exatamente o termo que ele usa aqui, né? Que existe as formas progressivas de você avaliar o periplaca e também na primariamente progressiva, porque aí você consegue ver que existe muita doença ali. A gente sempre falou sobre isso, a gente viu muito isso com DTI, e agora a gente consegue ver também com marcadores de inflamação, de neuroinflamação através da micróbio. E aí eles conseguem ser marcados com flúor, então isso é bom, porque consegue dar um pouco mais de durabilidade ao uso. E o que a gente quer ver é que ele é um receptor que não é expresso em geral, e ele vai aparecer, ele fala exatamente aqui, quando você começa, ó, overexpression, residue hipótese, quando você tem pró-inflamação, ou seja, quando você tem uma micróglia que está ativada no modo imune, que é pró-inflamatório. Vale lembrar que a micróglia, ela tem um papel duplo. Ela pode ser do bem ou do mal. Pode ser um anjinho ou um diabinho. Porque quando ela está no sentido pró-inflamatório, aqui, por exemplo, ela está destruindo o tecido cerebral normal. Ela foi levada a ser ativada da maneira errônea. Mas ela precisa ser ativada, por exemplo, no combate às infecções, no combate às células tumorais. Então, nem sempre a micróglia pró-inflamatória é ruim. O problema é que ela é ruim quando não tem nada a ser atacado, como nas doenças autoimunes. Então, você ter um processo pró-inflamatório do micróglia faz com que você leve uma destruição tecidual, é óbvio, e isso expressa determinados marcadores celulares que não aparecem normalmente, que é exatamente o TSPO onde ele se liga. Então, isso marca efetivamente que a micróglia ali está para atacar, não para defender. Então, exatamente dessa forma, a gente consegue ver áreas onde existem maior captação de TSPO. O problema é que, dentro da esclerose múltipla, todo o cérebro tem infiltrado inflamatório. Toda substância branca é teoricamente doente. Por isso que a gente chama ela de aparentemente normal. Você não pode dizer que uma área de substância branca está ok naquele cérebro. A gente não tem parâmetro, a gente não tem onde colocar a ROI de comparação. Esse é o grande problema. Porque, teoricamente, tudo está doente. Então, você pode ver áreas mais doentes que outras, mas a gente não consegue dizer que existe uma área que não está doente. Então, marcadores de TSPO têm essa dificuldade de posicionar o ROI. E, para isso, para você fazer o estudo correto, você tem que fazer relações de injeção arterial do contraste. Então, são estudos complexos de serem feitos. Aqui no Brasil, tem uma pesquisadora de São Paulo que fez um estudo lindo sobre TSPO, com a ajuda da França.
Ela defendeu a tese dela no final do ano passado, bem interessante, mas mostra toda essa dificuldade da gente implementar isso na clínica, porque é difícil você ter esse tipo de interpretação. Você tem que fazer da maneira correta, de novo, não vai ser só tá captando mais num lugar que em outro, aqui eu tenho inflamação, aqui eu não tenho. Primeiro, que tudo pode ter inflamação. Segundo, que a gente tem que ter um cálculo de SUV muito específico, de difícil uso hoje na prática clínica no dia a dia. Só para vocês entenderem por que que a gente não está fazendo teste em todo mundo, né? Que era muito mais. Ia ser muito interessante para você entender a doença, entender como aquele paciente está evoluindo. Hoje já existem outros marcadores TSPO que são mais específicos e, consequentemente, você consegue diminuir esse background aí, então ficaria mais fácil. O problema é que em 30% da população eles não vão ter captação, e isso pode incluir 30% de pacientes. E aí você teria que fazer um teste genético para ver qual é uma variabilidade, um polimorfismo do gene, e faz com que especificamente os marcadores da geração 2 e 3 não consigam se ligar, não sejam funcionais. Então, para a gente fazer o 2 e 3, a gente teria que testar esse paciente geneticamente antes, ver se ele tem aquele polimorfismo. Se tiver, não tem jeito, a gente não vai poder usar esse tipo de marcador. Então, alguns dos entraves que estão acontecendo aí com o uso real e prático no dia a dia. E aí depois ele fala de uma série de outros marcadores de neuroinflamação. Então, o receptor canabinoide, que pode ter também, servir como marcador, porque ele aparece quando existe uma inflamação cerebral. Marcador de astrogliose, como eu falei lá do acetato, ainda não é muito interessante, exatamente porque o astrócito em si não quer dizer que existe inflamação, né? A astrogliose, como muita gente chama, ela é um processo natural do cérebro. Então, a gente pode marcar lesões áreas que não necessariamente querem marcar inflamação. E aí a gente pode estar desviando ali o processo, né? Vão marcar lesões crônicas também. Tem um que a gente já sabe, a gente está vendo ali que tem um processo neuronal, de perda neuronal mais significativo. Receptor de adenosina e por aí vai. Isso aqui tudo muito mais ainda do âmbito experimental do que da gente tentar já instituir algum protocolo de investigação clínica real. E aqui a gente chega no último, que é o marcador de neurodegeneração, que seria aí sim a gente perceber o neurônio que está morrendo, independente de ter inflamação associada, né? Então, como eu falei, hoje a gente já entende que existem os dois processos acontecendo ao mesmo tempo. E um deles é a morte neuronal. E isso vai ser muito relacionado também à perda cognitiva. Então, eles falam aqui que a morte dos neurônios colinérgicos estão relacionadas ao déficit cognitivo na esclerose múltipla e que inibidores da anticolinesterase, né, já foi provado aqui em artigo, que podem ter um efeito benéfico nesse paciente, como a gente faz lá no Alzheimer, no início da demência, né? Você tentar prolongar o tempo de vida útil desse paciente. E aí a gente pode ver aqui alguns marcadores, né, da atividade da acetilcolina e, portanto, tentar usar isso. Um deles é o flumazenil, que é um antagonista benzodiazepínico, é o flumazenil que a gente usa aí no nosso dia a dia quando você quer reverter o efeito, né, de um diazepam. E ele está relacionado ao composto do receptor GABA-A, que são neurônios que também são perdidos durante a perda, né, neuronal e cognitiva relacionadas à esclerose múltipla. Então, seria aqui mais um marcador de substância cinzenta, não de substância branca, como a gente estava falando até agora, e pode realmente ter, né, essa redução da captação em pacientes com forma remitente recorrente secundariamente progressiva em relação aos controles. Então, é uma outra forma de olhar isso, principalmente em tratamentos que mostram essa necessidade, como ele fala do filmazenil aqui, de você parar a progressão da perda neuronal. Então, assim, se você tem um grau X, né, de captação, de hipocaptação, você para aquilo ali, é sinal de que o remédio está conseguindo inibir essa progressão e tem um processo neuroprotetivo ou até mesmo reparativo. E aí, esse reparativo, a gente fica um pouco mais em dúvida de quando isso efetivamente vai conseguir acontecer para humanos, né? Não só para estudos laboratoriais ou em ratos. E por último, ele termina aqui, aí eu achei legal que ele traz o link
com aquela nossa primeira aula do glioma, como você tentar diferenciar por PET as placas tumefativas, aquelas grandonas que parecem um glioma, que parecem um linfoma, que são bem feias, é, evitando a biópsia. Então, óbvio, você vai me falar, Fernanda, se a gente tiver difusão restrita na borda, pode ser um glioma, pode ser um linfoma, mas também pode ser uma placa tumefativa. A gente só tira o abscesso aí do meio, porque o abscesso seria uma restrição central, então a gente tira um pouco a imagem do abscesso. Mas a gente continua com glioma e com linfoma. Mas o glioma e o linfoma, eles vão ter perfusão alta. Na teoria, sim. Na prática, também. Mas a gente precisa saber avaliar bem essa perfusão. Nem sempre, como eu falo, principalmente no linfoma, vai ser aquela perfusão vermelha linda, que você não tem dúvida de que a perfusão está alta. Muitas vezes precisa de um processo bom de pós-processamento que você tem que estar apto a fazer, ou é, ter um técnico que trabalhe com você apto a fazer aquilo ali também. Então, é importante a gente entender que a perfusão pode ter suas limitações. Por isso que eu gosto sempre de olhar o dado bruto, porque a gente vê a sequência cair e voltar. E você consegue indicar que tem áreas de hiperperfusão. Áreas de hiperperfusão no processo inflamatório não tem que acontecer. Então, você pode conseguir, sim, excluir esse processo. Se nada disso funcionou, a paciente vai para a biópsia. Não tem jeito. Ninguém quer fazer um corticoide pensando na placa linfática e perder tempo de tratamento de um glioma ou de um linfoma, até porque o linfoma a gente sabe que vai melhorar com corticoide, você vai perder essa possibilidade de janela terapêutica mais precoce. Então, muitos terminam realmente em biópsia. E uma das possibilidades seria a gente usar o PET para marcar para usar esse marcador fisiológico de função para tentar fazer esse diagnóstico diferencial. E aí, quando a gente vê aqui, ó, ele volta exatamente no FDG um pouco, mas aí todo mundo vai ter atividade aumentada, não vai mudar muita coisa, mas ele traz aquele conceito lá do MET, ó, MET PET, marcado com metionina. Então, se você tem positivo para marcado com metionina, você está frente a um glioma, você está frente a um tumor, e não frente a uma placa tumefativa. Então, bastante interessante da gente juntar esses dois conceitos, né? Do primeiro artigo que a gente falou lá na primeira aula, com esse de agora, para trazer também a importância do diagnóstico diferencial. Placa tumefativa não aparece toda hora. Glioma aparece muito mais, né? A gente tem muito mais certeza do glioma, mas um paciente mais jovem, onde você fica naquele limite do que pode ser realmente placa tumefativa, do glioma, então o PET vem como esse marcador também para tentar evitar essa marcação, essa cirurgia é, em mais invasiva, né? Esse procedimento mais invasivo. Então, aqui, só para a gente ilustrar, exatamente essa marcação não foi com MET, mas foi com DOPA, né? Que também é um dos marcadores, como a gente falou lá na primeira aula, usados para tumor. Então, a gente vê um paciente com tumor de mama, que tem umas lesões com espectro tumefativo no T2, que captam contraste na periferia, que obviamente poderiam ser metástases. E quando a gente vê, eles não têm a captação pelo DOPA, então ficou como placa tumefativa, ela tratou com corticoide e ficou sem a lesão. Então, bastante interessante a gente conseguir fazer esse processo de diferenciação. Eu, particularmente, nunca vi um caso desse, mas eu acredito que é bastante raro, mas é muito decisivo para o tratamento do paciente, né? Então, prognóstico, invasão, quer dizer, ia ter que entrar aqui para ver se ou ia mudar a quimioterapia, ou ia retornar a quimioterapia. Então, muda muito quando o corticoide resolveu o assunto. E nesse outro aqui, mostrando a aquisição aqui com o FDG, e aí a gente perde muito com o FDG, porque o FDG capta muito no cérebro, né, principalmente no córtex, como a gente já viu. E aí o que ele mostra aqui é que realmente as lesões têm uma hipoatividade, e aí a gente já imagina, você vê que tem uma redução volumétrica importante da substância branca, né, uma dilatação ventricular, já as lesões confluentes aqui periventriculares. E aí você vê que essa captação é reduzida e mais reduzida, inclusive, do que o que tem na substância branca. Até aí não tem muita novidade. A novidade é que se você marca, se isso aqui fosse, por exemplo, um marcador de desmielinização, a gente poderia ver a extensão da desmielinização, né? Se isso fosse um marcador de atividade inflamatória, a gente poderia ver em áreas que brilham nesse meio termo aqui, nesse meio campo ali da substância branca perilesional e perilesional, brilhando nessa região, a gente veria um marcador de ativação microglial, você veria atividade de doença subradiológica, vamos dizer assim. Então, existem N possibilidades
estão acontecendo aí no meio, no estudo da esclerose múltipla. Muita coisa já está realmente acontecendo aqui bem perto da gente. E eu espero, realmente, eu sou entusiasta do PET com relação à esclerose múltipla, espero que a gente consiga, né, uma forma mais fácil de processar essas imagens e usar isso no nosso dia a dia. Principalmente os marcadores de neuroinflamação, que ainda são mais complexos, TSPO, mas também os marcadores de perda real de mielina, e aí o florbetapir já está disparando aí na frente nessa corrida. E eu espero que em breve a gente consiga usar isso e aumentar o nosso arsenal de avaliação desses pacientes e uma outra forma de acompanhamento, né? Então, é importante a gente entender como essa conjuntura de exames, de sequências, de estudos volumétricos vão realmente impactar no follow-up desses pacientes, impactar no nosso laudo, impactar aí no consultório de quem é neurologista ou clínico recebe esses pacientes, com a quantidade de informação que vocês vão ter para manejar, né? Troca ou não troca o remédio. E aí, obviamente, novas discussões vão ser feitas no sentido de que parâmetro agora eu vou usar para trocar esse remédio. Mas isso fica para cenas do próximo capítulo e eu espero que ele seja bem breve. Obrigada, gente. A gente se vê nas outras aulas do curso de PET, a gente se vê nas outras aulas aqui do nosso NeuroRádio em Pauta. Um abraço.